Então, o The Walking Dead, ele foi feito como se eu fosse a Lauren, que traiu meu marido policial, que falavam que ele era policial, com o Shane. O Shane seria shame, né? Uma vergonha, né? É, ele, passaram para ele que eu não cuidava do meu filho, né? Então ele me matou, ele me matou como ingênua. Ele me matou como a menininha que vivia presa dentro de casa, como a filha, como se eu fosse aquela menininha que ficou presa na casa lá dos doentes e ele matou todos os doentes. A menininha que sumiu, ficou presa. Mas aquela menininha seria eu e não o Célio, né? Seria eu, matou eu como ingênua. Olha só, a Lauren seria quem? No filme da Beyoncé, seria a Beyoncé, que era a esposa que traiu o marido, então traiu o marido policial. Era para no filme da Beyoncé, Obsessed, o marido dela ser um policial, né? Se ela fosse a Lori, se ela fosse a esposa. Mas aí colocaram, mudaram totalmente a história, né? Já mudaram totalmente a história. Eles ouviram a versão de outras pessoas, não da Lori da igreja. Já ouviram a versão de que eu seria aquela loira da sala, né? Eles ouviram tantas coisas de várias pessoas ao mesmo tempo que no filme a Beyoncé seria a esposa, que sou eu, né? No filme. Só que eles colocaram eu também como aquela outra do carro. Então, eles fizeram várias versões de mim no mesmo filme. Eles colocaram eu como a amante, colocaram eu como a esposa, né? Eles colocaram eu no mesmo filme, na mesma história, tanto quanto a esposa, quanto a amante, a mulher que atacava no filme da Beyoncé, né? Então, no mesmo filme, eles atacavam e defendiam a mesma pessoa. É o que o Ronaldo faz no futebol. Ele ataca e defende a mesma coisa. Eles aqui atacam e defendem a mesma pessoa. Por quê? Porque eles querem levar uma vantagem. Eles não têm o objetivo de me defender. Por isso eles atacam e defendem a mesma pessoa. Porque o objetivo não é me defender. O objetivo é me derrotar com o argumento deles, né? Por quê? Porque o objetivo é ficar com o dom que o povo aqui tem. Porque Deus mostrou para mim que tudo que a Selma fez contra mim foi só porque ela queria o dom, o meu dom. Deus mostrou para mim que ela ficou com muita inveja do dom. Então ela tentou conseguir para ela. Só que, o que ela fez? Ela achou que era ela que tinha que ter um dom desse. Que Deus deu um dom para ela assim. Então ela desfez de mim para ficar com dom. E ela errou tudo que fez. Então, todas as versões, você pode ver que nos filmes, por exemplo, aquele filme Rush, eles falaram que era surda porque eu não ouvia o que o povo aqui não dava atenção para o povo da rua falava. Não dá para ouvir muito bem o que fala lá na rua. Você está ouvindo que alguém está falando alguma coisa, mas não dá para ouvir exatamente o que está falando, né? Eu não era surda. Eu não era surda na igreja, eu simplesmente não reagia à provocação indiretas, porque não era para mim, né? E a gata vadia, quando aquela moça do filme Rush chama a gata dela de vadia, aquele gato ali seria como se a Selma estivesse falando que eu sou gata vadia, sem vergonha. Ela é sem vergonha, por isso ela vai ser a minha gatinha. Por isso eu prego, ela não presta, eu que prego, né? E aí, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles matam a vizinha, que seria ela, pedindo ajuda aqui, levando as facadas nas costas. Porque ela também falou isso, né? Porque veio da casa dela esse negócio de facada. Então, eles matavam tanto uma quanto a outra. Tanto uma contra a outra. Que eles falaram, não, ela também é como se alguém
A parte dos americanos é assim. Eles ouviam o que todo mundo falava aqui, mas eles tinham a interpretação deles de tudo. Não aceitavam o que ninguém falava. Os americanos não aceitavam o que ela falava, não aceitavam o que as outras pessoas falavam, eles tinham a própria conclusão deles, a respeito de tudo. Eles só não tinham a minha participação, então eles falavam que eu era ingênua em todos os casos. Começou com Shane, porque ele me matou porque ele achou que ele não achava que eu era ingênua, ele achava que eu era omissa, porque eu não respondia, eu não interagia, eu não... Eles atacavam eu e meu filho e eu não tinha como reagir. Por quê? Porque eu falava que eu não queria meu filho na escola, porque estavam lá me atacando e atacando ele, e meu marido não aceitava. Falava, ele tem que ir para a escola, sim, ele obrigava o menino a ir para a escola. E eu reclamava com todo mundo, as pessoas, ele tem que ir para a escola, tem que ir para a escola. E o conselho tutelar me chamou, me cobrou, né? E o conselho tutelar não ficou a favor de mim nem do Célio. Ficou a favor de quem perseguia. Eu era contra ele ir para a escola, por quê? Porque eu sabia que a gente estava sendo perseguido e torturado lá. Mas ninguém aceitava o que eu falava. Ninguém aceitava o que eu falava. Então eu não era omissa, eu era torturada também psicologicamente. O Shane não sabia o que eu estava passando aqui para ele dizer que eu era uma mãe omissa. O Atílio não aceitava nada que eu falava. Eles falavam que eu era louca, deixa o menino estudar, você é louca, crente é tudo louco, né? Eu falava para todo mundo que, olha, eu e meu filho, a gente não aceita na escola, eu tentava conversar com as professoras, falava que a gente era perseguido, as professoras também perseguiam, porque falavam coisas, né, para elas também da gente. Então tudo começou por causa do erro da Selma. O erro dela acarretou tudo isso, porque ela foi lá na universidade falar coisa para os professores, ela foi lá na igreja falar coisa na igreja, ela foi lá na escola. Então, o erro dela fez todo mundo errar. O erro da Selma fez todo mundo errar. Por quê? Porque ela ficou com inveja do meu dom, e aí ela disse que a menina não ia nascer neta, a neta da sogra dela não ia ser neta, que ela queria fazer os meninos virar tudo mulher. Ela tentou fazer meu filho virar mulher. Ela tentou fazer meu marido não ser... Olha, ela inventou um monte de coisa. Tudo para ficar com o dom para ela. Né? Então ela errou por falta de humildade, porque Deus pode dar dom para uma pessoa que é humilde. Ela não precisava fazer isso. Eu jamais faria o que ela fez com ela, porque ela tem um dom. Se ela tem um dom, eu vou querer que ela fale coisa boa para mim? Olha, se eu sei que uma pessoa tem um dom de Deus, nossa, a pessoa tem um dom de Deus, vai querer ouvir alguma coisa para mim, tem alguma parte para mim, é isso que eu vou querer. Não importa se é repreensão ou não, eu quero sabendo que é de Deus, Deus confirmando por várias coisas. E nossa, eu ia ficar muito feliz. Eu não ia querer desfazer da pessoa para ficar com dom para mim. Isso é horrível, isso foi horrível que ela fez, horrível, né? Então, fez tudo isso, né? Atacava as pessoas que me atacavam. Se eu não reagia, ela não tinha que ir lá reagir por mim, né? É a mesma coisa de jogar uma coisa indireta, eu não reagia, ela reagia por mim para confirmar que ela estava certa. Ela não sabe se defender, que ela é ingênua, e ia me defendia do próprio ataque dela. Para ela levar vantagem, eu viraria só uma ingênua e ela seria esperta, porque eu seria realmente a prostituta ingênua que não... Eu sou prostituta e ingênua ao mesmo tempo, então ela me defenderia como ingênua. Tá, eu aceito você como ingênua. Não é prostituta por mal, é só porque é ingênua. Vê se tem condições de negócio desse. Aí matou a Lori, olha só, o que a Selma fez. Foi lá na igreja e falou que eu era Lori do The Walking Dead, ela e a Lori mesmo, né? Dizendo que eu seria uma prostituta. De em cima, saí com o Shane, por exemplo. Eu sou a Lori do The Walking Dead. Fui lá na igreja e tive um caso com o Shane, né? Aí eu não reagia, porque eu não era a Lori, né? A outra Lori lá, as outras falavam que eu era sapatão, porque eu mandei aquela mensagem pra Lori.
Então caiu em contradição. Então, o que ela fez? Ela não reage de ser Lauren, de ter saído com o Shane, porque ela é ingênua. Então vamos matar a Laurie, né? A Laurie do Walking Dead e fazer nascer a Molly, que é a Dakota do filme Sunny Entre as Estrelas. A Laurie, que é ingênua, que deu em cima do Naldo, que é apaixonada pelo Naldo. Quando deu a roupinha pro filho do Naldo, ela estava dando bola como ingênua. Ela não teve intenção com ele. Era uma prostitutinha ingênua. Aí, vira uma prostitutinha ingênua, protege o irmão delezinho, que falou coisas, né? Justifica todos eles seu ser ingênuo. Tudo isso não é inteligência deles, foi o demônio que articulou tudo isso. Foi o demônio que foi usando as pessoas aos pouquinhos, cada um falava uma coisinha. O demônio que arquitetou todo esse mal. E Deus mostrou para mim que ele está cortando todos os laços. Tá vendo? Eu, como Laurie na igreja, eu fui chamada de Laurie na igreja antes de fazer o The Walking Dead. Eu fui chamada como Laurie, que é a amante, a que traiu o policial com o amigo policial, né? Que seria quem? Seria a mulher do Eloy, o marido o Eloy é marido da policial da igreja. Né? Tá vendo? Porque o marido de policial, esposo de policial é policial também. Então seria com o Eloy? Olha só, tá vendo como esse povo é tudo fantasioso? Tá vendo? Fantasia, tudo, nem tinha amizade com o Eloy, nem tinha amizade com a Nalva. Tá vendo? Aí mataram. Então ela era só ingênua? Tá bom, ela não reage à provocação, é porque ela é ingênua. Não reage porque Deus mandava. Não que eu era ingênua. Eu sabia tudo que estavam falando de mim. Deus fala, não reage porque você não é isso. Eu não reagia. Então ela falou, é? Então vamos reagir por ela. A gente aceita por ela, fala que ela só é ingênua, é prostituta, mas ingênua. A gente reage por ela, eu pego o dom dela pra mim e ela fica só ingênua. E ela sendo ingênua, aí defende o Naldo com o futebol, ele pode defender ela como ingênua e ataca o filho dela. É o filho dela que não presta, que é gay. Que deu bola, porque a gente defende ela como ingênua, então quem deu bola foi o filho. Tá vendo? Quem que é ingênuo aqui? Quem não sabe da história? Né? Hoje eu posso falar, eu tô 14 anos fora da igreja. 14 anos, é muito tempo. Né? Não era para ninguém mais estar me perseguindo com isso. Mas as pessoas têm interesse, algumas têm interesse em ficar ricas, então elas me perseguem mesmo. Ainda querem sair no lucro com essa perseguição, né? Querem sair no lucro. Realmente Deus me usou para pegar que até a menina e nasceu a menina. Realmente eu não precisava de carro. Né? O meu filho não ia ser ônibus só se eu tivesse de carro, né? Não ia ser menino. Né? Eu não tinha carro na época, quando eu estava grávida. Eu não tinha carro. Eu fui expulsa do carro da mulher, quer dizer, eu nem entrei no carro da mulher. Ela falou que era só tranqueira no meu carro. Então a Selma condicionou, olha só o que a Selma fez. Ela condicionou do meu filho ser gay e eu ser prostituta, de eu ter dinheiro ou não. Se eu tivesse dinheiro, eu não seria prostituta. Olha o que ela condicionou, porque eu demiti o Tico aqui, o pedreiro, cunhado dela. Então ela falou, se ela tem dinheiro, ela não é prostituta, não demitiu ele porque não tinha dinheiro. Ela demitiu ele porque ele não ia fazer o serviço. Se eu tivesse demitido porque eu não tinha dinheiro, eu teria dado aquilo, porque ela condicionou eu ter dado aquilo para eles, eu não ter dinheiro. Então ela não fala que eu saí com eles porque eu sou prostituta. Ela falou que eu dei aquilo porque eu sou prostituta. Ela fala que eu dei porque eu não tinha dinheiro. Porque se eu não tivesse dinheiro, eu estava num ônibus com meu filho dentro de um ônibus, como ele menino, e eu mulher, né? Uma mulher com um menino dentro de um ônibus. Mas se eu demitir, eu sem um ônibus, se eu demitir ele
Não tendo dinheiro, eu não teria nem aquilo, nem fezes para fazer, para dar. Eu dei foi aquilo mesmo. Então vocês podem ver que não tem uma malícia nisso, que foi uma coisa inventada depois para perseguir. Porque eles não falavam no começo, eu como prostituta. Eles falavam, eu não tinha dinheiro. Então, tudo isso aqui que aconteceu aqui, toda essa discriminação comigo nesse lugar foi por causa de dinheiro. Porque começou com a Léo lá atrás quando eu era solteira e com a Mara quando eu era solteira. E a perseguição na igreja lá era se eu tinha dinheiro ou não. Se eu tinha tênis de marca ou não, se eu tinha roupa ou não. Essa era a perseguição. Por isso já tratavam a Léo como cachorro aqui, né? Trataram a Léo como cachorro, porque ela me discriminou por causa de dinheiro, emprego e roupa, essas coisas, ela me discriminou. E colocaram o nome de todos os cachorros da rua de Léo. E a dona Benedita mandou comprar ração pro cachorro dela, que era um pastor alemão. E perseguiram meu filho como pastor alemão na música Please Forgive Me, esqueci o nome dele. A música é Please Forgive Me, né? Brian Adams. Fizeram aquele cachorro ser meu filho, pastor alemão. Mas eu estava grávida. Ela pediu para eu comprar ração, a dona Benedita, pro cachorro dela, pastor alemão. E depois eu fui expulsa da casa dela como tranqueira, que não ia entrar no carro da amiga dela. Né? A história real é outra coisa. Né? Depois tentaram levar vantagem quando eles viram. Essa perseguição toda era antes. Quando eles viram que eu tinha dom, aí eles mudaram totalmente de figura, né? Tentaram ficar com dom, fazer acordo. Ah, não vamos fazer acordo, ela tem dom, não, o dom vai ficar para nós. Aí eles começaram a me atacar como prostituta depois que descobriram que eu tinha dom. Aí foi outra coisa, né? A história é bem interessante. Por quê? Ó, o erro da Selma foi por inveja. Ela errou pela inveja. Ela queria o dom para ela, né? Então ela errou tudo que ela fez. Tudo que ela fez, ela induziu a universidade a errar, ela induziu os americanos a errar, ela induziu a igreja a errar, ela induziu todo mundo a errar. Foi o erro dela que fez todo mundo errar. Por isso que Deus falou, ela é a principal errada, né? Ela fez todo mundo errar. Porque ela não tinha que chegar em conclusões nenhuma. Se Deus falou que ia dar uma neta, tinha que esperar para nascer a neta. Se nasceu a neta, ela tinha que ficar quieta. Ela não tinha que falar mais nada. Nasceu a neta, fato. Não tem uma neta lá? Então ela não tem que falar nada. Deus deu a neta. E outra coisa, olha só a contradição. Porque se ela me chamou de pereirão, sapatão, como que eu ia dar... Ó, sabe por que ela me chamou de sapatão? Sabe por que pereira? Ela tentou adivinhar a minha fruta predileta, ela disse que era pera. Pera é amarela, ela quis ficar com o meu dom. Ela quis ficar com o meu dom, então ela quis que eu pregasse, que eu fosse uma pereirona, um pé de pera. Um pé de pera, a pera é amarela, não é? Então ela queria que eu pregasse para ela que os cabelos, que ela seria loira, aquele monte de amarelo no cabelo, seria as peras. Eu pregando para ela, seria como sapatão. Ela loira, ela descoloriu o cabelo depois. Como se eu fosse a pereirona, a pereirão, né? Aí ela prendia o cabelo e eu virava sapatão. Ela tentou ficar com o meu dom. Por isso que ela me chamou de pereirão. Porque ela queria que eu pregasse para ela. Que a igreja não aceita a mulher que prega. Então ela me transformou, aproveitou a deixa ali, de eu estar cantando ali, pintando o portão. Ah, ela é pereirão, ela vai pregar o dom dela para mim. Ela tentou fazer eu pregar para ela ficar com o meu dom. Ela e a Mara, as duas. Porque a Mara falou que eu era sapatão por causa da irmã dela, Gisele, a namorada. Conduziu a namorada, eu tinha visto no meu sonho, a irmã dela nua, e com o namorado, nua com o namorado de Jesus,
conduzindo a esposa. A Lua, eu como Lua, eu já era convertida, batizada e tudo mais. Quer dizer, quando eu contei o sonho, eu não era batizada, mas eu já tinha feito obra porque minha mãe nasceu, eu nasci no lar cristão, né? Depois que Deus me deu aquele poema na universidade que a Mara e a Selma viram, da noiva conduzindo a namorada até o esposo, o meu poema, elas pensaram que colocaram eu como gay, como se a minha namorada fosse a Gisele, conduzindo a namorada até o esposo, como se eu estivesse pregando como sapatão, como se a Lua pregasse como sapatão, né? A namorada até o esposo, como se eu fosse namorada dela e não ela namorada de Cristo. Por isso que a Mara fez eu ficar como Alibabá no lugar dela, para tirar Cristo. E ela não tem Cristo, ela não é de Cristo, então ela é a namorada. Ela tirou Cristo, colocou a história dele de Alibabá e os 40 ladrões para mim, porque os árabes não têm Jesus. E para eu ser a namorada da Gisele, como a Queen Latifah, aí ela arrumou a Gisele Bündchen para entrar no lugar, e eu como seria Queen Latifah, e o meu dom seria um táxi, um carro. Tá vendo? Ó, é que Deus me mostra tudo, né? Olha, é Deus mostrando tudo. Deus, ele falou que ia desfazer toda essa trama, né? Toda essa trama. Sabe por quê? Não é só mãe e família. Tem muita alma que está esperando uma parte de Deus, está presa no adversário. Porque Deus, quando Ele promete uma obra, Ele faz, Ele cumpre. Então, o adversário fez tudo isso para atrapalhar a obra de Deus. Fez tudo isso, toda essa mentiraiada, toda essa enrolação, sabe? Seduziu um monte de pessoas com dinheiro. O adversário enganou muita gente para Deus não fazer obra, né? É isso. Olha, eu sei que as pessoas podem bater o pé. Aí, ingênuo, pronto, não aceitamos. Olha, quem não aceita, cada um. Mas eu falo aqui para as pessoas que têm ouvidos, para ouvir. Olha, eu falo para as pessoas que valorizam mais Jesus, que valorizam mais a alma do próximo, que pessoas que têm fé, que têm esperança, pessoas que são justificado o nascimento da pessoa, sabe? Porque tem valor, tem honra. Eu gosto disso. Eu gosto disso numa pessoa, sabe? E esse tipo de pessoa que eu procuro no mundo, pessoas que têm valor, têm honra, sabe? Que elas estão acima das coisas do tênis, da roupa que ela coloca, da roupa. Olha, eu procuro pessoas que são melhores do que a própria roupa, melhor do que os cabelos, melhor do que batom, melhor do que tênis de marca, melhor do que o dinheiro, melhor do que o carro que ela tem. Eu procuro pessoas que têm valor como ser humano, como cristão, como essas pessoas que são os escolhidos de Deus, essas pessoas que são especiais. Eu procuro esse tipo de pessoa, pessoas especiais, que elas valem mais do que o dinheiro que elas têm, do que as coisas materiais que elas têm. É para essas pessoas que eu falo.